Vamos lá. Vamos lá. O nosso grupo é formado por mim, pelo Marcos, Maria Vitória e Alisson. O nosso tema é o ser humano e a vida em grupo. E agora o colega Marcos vai falar sobre os recursos. Então, né, a gente escolheu esse tema, o ser humano e a vida em grupo, porque o ser humano, principalmente, ele tem uma grande necessidade, de ser sociável, né, de ser um ser sociável, né? Nós colocamos alguns pontos, 6 pontos específicos, né? Porque todos nós temos, necessidades em comum, né? Nós precisamos ampliar a importância de um para com o outro, né? Nós temos também a diferença de relacionamentos com ideias diferentes, ou seja, se relacionar com ideias diferentes, com ideias distintas, né? Para que uma sociedade possa crescer, para que uma sociedade ela possa ser próspera, né? Porque muitas das vezes, se você tiver só apenas uma ideia, uma visão, a gente acaba atrofiando, né? Chega outra pessoa com outra ideia, com outra visão, ela gera um crescimento, né? A gente colocou também oportunidade de se conectar a novas ideias, né? Debater pontos fortes e fracos de sociedades diferentes, distintas para um crescimento, né? Para que nós possamos desenvolver um aperfeiçoamento, né? Tanto que se a gente for ver, que o professor Jean Carlos, né, trouxe para a gente desde a da pré-história, desde a formação, né? Como o ser humano foi sempre um ser sociável, e através dele ser sociável, que foi compartilhando as ideias, as visões, e a sociedade ela foi crescendo, foi evoluindo. Que nem ele passou diversas vezes para nós, né? Quando nós vivíamos tempos de uma sociedade mais patriarcal, mais machista, ela não teve uma grande evolução. A partir do momento, né, da expansão da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres foram introduzidas no mercado do trabalho, né? Então a sociedade ela cresceu, ela evoluiu mais ainda porque a contribuição feminina foi um espetáculo, um conhecimento. Mulheres elas são muito inteligentes, né? Então é algo maravilhoso. Então essa evolução, essa constante evolução que faz que a nossa vida em sociedade ela seja mais compactada e evolutiva, né? Nosso amigo Alisson acho que vai dar continuação, né? Vai trazer o tema, principalmente que foi passado da visão dos porcos, né? Sou eu primeiro. Vou falar sobre os recursos de pesquisa que a gente utilizou. A gente trouxe bastante o que a gente trabalhou em sala, né? Tanto com o professor Giancarlo quanto com a professora Rejane. A gente também trouxe algumas referências que a gente trabalhou na aula dela. E também a gente trouxe bastante coisa da psicologia, né? Que é a área da nossa formação. Sobre a pesquisa geral, a gente trouxe alguns pontos que a gente levantou. Então, hoje vivemos em uma sociedade comunitária mais individualista. O conjunto de relacionamentos que os humanos estabelecem sobre si, entre si, na vida em sociedade, e que tudo é fruto das relações sociais. O meio em que vive é o principal formador do indivíduo. Acontecimentos exteriores atingem o indivíduo e fazem parte da sua biografia, que foi o que o Marcos também comentou ali na nossa escolha do tema, né? Eu vou falar agora um pouco sobre a Revolução dos Bichos, né, que foi um livro que a gente estudou a pedido do professor. Então é um romance publicado por George Orwell, que ele escreveu outros livros de grande conhecimento da população, e ele traz uma comparação à Revolução Russa e também ao governo stalinista, né? Só que é tudo em forma de uma sátira. Ele usa dos animais para ilustrar como eles tomam o poder, né, expulsando os seres humanos da fazenda. E ao redor disso, eles vão construindo como uma pessoa boa, uma pessoa, né, que na verdade era pouco, ele consegue se tornar uma pessoa mal quando ele vê o poder, né? Isso também é um assunto muito abordado dentro do efeito Lúcifer, onde a pessoa ganha poder, mesmo ela parecendo uma pessoa boa, ela consegue fazer coisas más. E é isso que acontece com o porco Napoleão, né? Que ele assume o poder e ele, na verdade, ele e os porcos começam a se comportar como os próprios opressores, né? Que eram os seres humanos.
E também ali a gente pode ver outros aspectos de relacionamento, como a figura do cavalo, que se importava demais em cooperar em detrimento de outros que, na verdade, abandonaram o navio, né? Assim falando. E vai se construindo ali uma sociedade, né? Onde quem era explorado, uma parcela, começou a explorar. E começaram a se tratar igual aos exploradores. Então ele é muito didático a respeito disso, ele traz o assunto da política, né, o que é muito importante, e de uma forma didática que é de fácil compreensão de todo mundo. Então qualquer um pode ler. É muito boa e ele ilustra mesmo momentos históricos, né? Como por exemplo, Napoleão representa Stalin e o seu governo. Tem episódios também, como o Grande Terror, que é representado no decorrer do livro. Então é muito importante no estudo das relações, né? Porque por mais que esteja abordando animais, né, para ser mais lúdico, acaba que representa muitas vezes o cotidiano, né? Como, por exemplo, numa empresa, uma pessoa recebendo um cargo maior, acaba, né, se achando superior aos outros e acaba fazendo coisas maléficas, né? Então é muito bom estudar assim, porque tem muito a ver com as relações humanas, né? Isso Próximo. a gente quis trazer bastante a questão que se explora no livro sobre as relações, né? Ali sobre a fraqueza das relações que são estabelecidas, a massificação, uma busca constante, né, por se encaixar, por procurar. E aqui então a gente trouxe uma parte sobre recrutamento, que a gente viu com a professora Regiane. Não sei se a Elaine quer comentar alguma coisa? Sim, o recrutamento é a relação entre as pessoas e a organização. O comportamento promove as modificações no ambiente e, ao mesmo tempo, é influenciado por elas. Ou seja, o comportamento é determinado pelas relações com o ambiente. Então, é como se diretamente o ser humano fosse influenciado pelo ambiente e o ambiente pelo ser humano. É uma troca a todo instante. Essa interação acontece entre organismo e ambiente. Qualquer evento privado ou externo é capaz de afetar um organismo. Então, está tudo interligado. A gente vai falar também sobre habilidade humana, né? Atuar como um membro de um grupo através de esforços cooperativos na direção dos objetivos definidos. O professor falou bastante na sala de aula sobre cooperativas, né? Que é algo que funciona muito bem e tem bem a ver com o nosso tema. E trabalhar com pessoas para obter resultados através de pessoas, né? Então, o capital humano está sendo cada vez mais valorizado e muito bem visto pelas empresas, né? O capital humano é o maior capital que uma empresa pode ter. Essa é uma visão bem moderna, bem atual, que as empresas estão colocando como um princípio, né? E eles estão gerando bons resultados. Então, o que gera bom resultado acaba que perpetua, né? Temos aqui também outros itens sobre recrutamento, segurança, comunicação, compreensão e motivação, né? Na segurança, acolher os membros do grupo, ter uma atmosfera de confiança e respeito, né? Isso é muito importante nas relações humanas, se sentir seguro. A comunicação, que é a troca de conhecimentos, expressar sentimentos sobre o grupo, né? Um grupo que se comunica bem, ele tende a ter melhores resultados. A compreensão, entender e auxiliar as necessidades do grupo, né? Fazer a empatia, as inter-relações entre si, as adequações, né? Remanejamento, enfim, a compreensão é muito importante para que o grupo esteja coeso, né? A motivação, encorajar o grupo na tomada de decisões, participar das atividades, né? Um grupo motivado, com certeza, ele vai produzir muito mais e melhor, né? Agora a Mavi vai falar um pouco sobre pessoas ali, significados de vida, para a gente já encaminhando para nossa conclusão. Isso, ali a gente tentou esquematizar essas áreas que a gente trabalhou, né? Falando sobre pessoas, sobre a sociedade, sobre as organizações e a influência e as trocas que vão ter entre eles, né? Então, ali a sociedade, uma humanidade, um respeito, uma empatia sobre as pessoas, significados e sentidos para a vida, que entra bastante a atuação da psicologia, né? E também para a parte das organizações, a inovação, a saúde dos colaboradores, como a Elaine falou, né? E também o crescimento pessoal. Daí uma troca entre pessoas, organizações e também influencia na sociedade. Perfeito. Então a gente já vai finalizando aqui.
né, o nosso tema com o ser humano, vida e sociedade, percebemos que o homem, desde o seu nascimento, ele busca pela iniciativa da família, entender o cerco social, que origina de todos os tipos de relações de vida, e por meio das relações interativas que ele desenvolve na sociedade, revive, relembra práticas culturais e sociais de muita relevância para o seu crescimento geral. Temos um questionamento que a gente colocou no final, porque é uma psicologia social. Quase nenhuma ação humana tem por sujeito um indivíduo isolado. O sujeito da ação é um grupo, um nós, mas a sociedade atual tende a encobrir esse nós e transformá-lo em uma soma de várias individualidades distintas e fechadas umas às outras. Então, aqui a gente fecha com a importância do ser humano que vive em sociedade sobre o individualismo, né? A coletividade é algo muito importante para a evolução do ser humano, né? Enquanto as pessoas pensarem só como um único indivíduo só nos seus próprios interesses, não há uma cooperativa, não há uma interação verdadeira, genuína dos seres humanos, né? E isso com certeza não leva a um progresso, né? Então, o nosso tema eu achei muito relevante, até mesmo para os dias atuais, onde a gente percebe que empatia e outros sentimentos de altruísmo, né, responsabilidade afetiva, elas estão um tanto quanto esquecidas, né? Então, a gente julgou importante falar sobre isso, né, colocar em pauta e refletir, né, fazer uma reflexão sobre isso. E seria isso, então, a nossa Ali daí conclusão. estão ali então a gente Sim. botou as nossas referências, né? O que a gente usou. E era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Reforçando também a questão do ser humano e vida social, né, como o professor Jean Carlos também passou, e a própria professora Regiane também, sobre as cooperativas, né? Então, como a gente vê, como nós, como seres humanos, nós cooperamos um com o outro, né, para o crescimento, da mesma maneira, as empresas precisam da cooperação dos seus cooperadores, né, para que ela cresça. Então, a vida em sociedade seria isso, é, de como se diz, de galho em galho, ou de grão em grão, ou de pedra em pedra, que você constrói uma escada, né, para você subir. Seria mais ou menos dessa maneira como o professor Ricardo passou para nós, que ficou para mim, principalmente, ficou muito marcado a cooperativa, né? Nós, como seres sociais, cooperando um com o outro, seria a melhor forma de nós chegar numa sociedade mais justa e igualitária, né? Uhum. Eu queria também só fazer um adendo que a socialização é um processo que ela ocorre durante toda a vida, né? Então a gente começa ali primeiro no nosso círculo social da família, depois vai para a escola, mas durante toda a nossa vida a gente está aprendendo a lidar com o ser humano e tudo. É isso. Uhum. É isso. Seria isso, então. Obrigado. Fechamos. Fechamos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tá.